Nesta manhã de quarta-feira, 31 de maio. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio com o médico otorrino Toênio Lobo. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95 do Toênio. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos e muito obrigado mais uma vez pela recepção. E o nosso tema de hoje é Síndrome de Meniere. E aí, o que é Síndrome de Meniere? Vamos lá. Para explicar Síndrome de Meniere, eu acho que vale a pena dar uma relembrada aqui mais uma vez como é mais ou menos a anatomia do ouvido. Lembrando que a gente já falou disso algumas vezes aqui, mas não custa lembrar para quem ainda não ouviu. O ouvido tem três segmentos. O primeiro segmento é o ouvido externo, nada mais é do que a orelha e esse canal do ouvido. O segundo segmento, o ouvido médio, simplificando, digamos que ele é composto pelo tímpano, a membrana timpânica, e os três ossículos em sequência, martelo, bigorna e estribo. E o terceiro e mais importante e tema do assunto de hoje é o ouvido interno, tá certo? O ouvido interno, ele por sua vez se divide em dois segmentos. Um responsável pela audição, para a gente ouvir, precisa do ouvido interno, e outro responsável pela manutenção do equilíbrio, que é o labirinto, tá certo? Então, esses dois componentes formam o ouvido interno, a cóclea para a audição, o labirinto para o equilíbrio. Então, a anatomia interna desse ouvido, essa parte do ouvido, melhor dizendo, do ouvido interno, imagine que a cóclea é um tubo de osso enrolado no próprio eixo, dando uma volta no próprio eixo como um caracol, e o labirinto formam três canais que se comunicam entre si. Internamente, dentro desse tubo, tanto dos tubos dos canais semicirculares que compõem o labirinto, como da cóclea, existe um líquido chamado endolinfa. Esse líquido ele pode sofrer alterações na sua pressão. Do mesmo jeito que a gente pode ter um aumento da pressão sanguínea, pode haver também um aumento da pressão dessa endolinfa. E quando isso ocorre, acarreta um distúrbio de funcionamento de todo o ouvido interno. Então, esse distúrbio de funcionamento, como atinge todo o ouvido interno, pode atingir tanto a questão da audição, como também a questão do equilíbrio. Então, quais são os sintomas mais comuns em quem está com uma crise aguda da síndrome de Meniere? Os principais sintomas são três: tontura geralmente incapacitante, uma tontura forte, zumbido ou tinnitus, é um barulho no ouvido que pode se traduzir de forma de chiado, barulho de cachoeira, apito, é muito variável de pessoa para pessoa. E perda flutuante da audição. A pessoa vai diminuindo a audição, pode aumentar, diminuir ou só diminuindo. Então, as pessoas que tiverem uma crise aparentemente parecida com essa, têm uma certa urgência em procurar um atendimento. Por quê? Porque essa perda de audição ela pode ser definitiva. Quanto maior o tempo decorrido entre o início dos sintomas e o tratamento, maior a chance dessa perda ficar definitiva. E foi por isso que eu resolvi trazer esse tema hoje. Embora seja uma doença rara, não é comum, graças a Deus. Na maioria das vezes, quando ocorre, atinge somente um ouvido, pode atingir os dois, pode, mas é raro. Mas eu chamo a atenção porque é muito comum que atinja pessoas jovens, adultos jovens, na faixa dos 30, dos 40 anos, é a idade mais comum, até os 50. Então, você imagina uma pessoa perder a audição totalmente nessa faixa etária ainda. Então, por esse motivo, a gente chama a atenção. Sintomas parecidos com isso aí: tontura forte, zumbido e perda de audição, aquela sensação de plenitude, de pressão no ouvido. Tendo todos esses sintomas associados, pense nessa doença, pense em síndrome de Meniere. É uma doença que não tem cura, vai ter tratamento, a pessoa vai conseguir estabilizar. Com medicamentos, muitas vezes, se consegue um bom resultado de estabilização desse quadro. Se tratado precocemente, se tratado no início que eu digo é início mesmo, primeiras horas, primeiros dias, não pode demorar semana para tratar isso não, tem que ser realmente imediato o tratamento. Se tratado imediatamente, como eu falei, há uma chance ótima de recuperação, inclusive da audição. E quando isso não ocorre, quando a pessoa demora a tratar, ou mesmo quando trata precocemente, que pode não recuperar, aí já inclui outras opções de tratamento, às vezes com aparelho auditivo, às vezes com implante coclear. Então, o ideal é que não chegue a esse ponto, que a pessoa consiga recuperar. E aí ter sempre um acompanhamento. Depois que se diagnostica uma doença dessa, uma síndrome de Meniere,
ao menor sinal de crise, o paciente tem que estar correndo ao seu médico, fazendo o tratamento de acordo com a evolução da doença. Agora, por exemplo, é muito comum, muito normal as pessoas se queixarem de dor de cabeça, né? Mas a dor de cabeça sozinha, por exemplo, ela pode ser a síndrome de Menier ou não? Tem que ser associada a outros sintomas? A síndrome de Menier não costuma cursar com dor de cabeça. Tontura, aliás. Tontura, perdão. Tontura nem sempre tem relação com síndrome de Menier, felizmente. Pelo contrário, é bem menos comum que seja relacionado com síndrome de Menier. Mas eu chamo a atenção para essa tríade de sintomas. A tríade que é indicativa da doença. A tontura associada a zumbido e a perda de audição, a sensação de que o paciente não está escutando bem, entendeu? Ou mesmo que ele esteja escutando bem, aquela sensação de plenitude auricular, como se o ouvido estivesse cheio de uma pressão grande. Então, a esses sintomas eu chamo a atenção porque realmente pode se tratar dessa doença. Quando a tontura é isolada, é pouco frequente que tenha relação com a síndrome de Menier. É mais comum que seja as famosas labirintites, que o nome nem correto é esse, seria mais labirintopatia o nome correto. Mas, de qualquer forma, é mais comum que seja relacionado com outras doenças do labirinto, que é a própria síndrome de Menier. É como eu disse, felizmente não é uma doença comum, é uma doença mais rara, mas que traz essa consequência muito indesejável, que seria a perda de audição, que outras doenças do labirinto não costumam trazer, tá certo? A que mais preocupa em relação à audição é especificamente essa. Mas, no caso, é o exame que identifica a doença? É a história clínica, obviamente, né? A pessoa vai conversar com o seu médico, ele vai ter a suspeita clínica. A audiometria, que é um teste de audição, ajuda muito. Existe um exame chamado eletrococleografia, que também pode ajudar muito no diagnóstico. O diagnóstico dele geralmente não é um diagnóstico tão fácil de se estabelecer, não. Muitas vezes a história clínica vai ser mais mandatória para definir o diagnóstico. Quando tem esses sintomas associados, quando o exame físico é indicativo, muitas vezes o médico já consegue fechar um diagnóstico mesmo sem que os exames comprovem isso. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, doutor. Quem tem febre reumática procura qual médico para fazer o tratamento e se o otorrino faz, por exemplo? Não, febre reumática não é da área de atuação do otorrino, não. A área de atuação mais específica para isso aí é o reumatologista. Aqui em Caicó hoje, felizmente, tem reumatologistas atendendo. Eu não sei se residindo aqui tem algum, mas atendendo tem algumas opções. Então fica mais fácil para quem precisa ser atendido aqui mesmo em Caicó. Outra pergunta, a pessoa relata que a ponta da língua fica queimando, ardendo. O que é que pode ser? Podem ser várias coisas. A causa mais comum disso aí é uma alteração chamada síndrome da boca ardente. Ela é decorrente mais de uma degeneração das terminações nervosas dessa região, da língua, da boca. E não é um problema muito fácil de tratar, não. É um problema relativamente trabalhoso, porque demanda tempo, às vezes demora muito a dar uma resposta. E muitas vezes a pessoa melhora, mas pode ter pioras subsequentes, se for esse o diagnóstico. Algumas outras alterações. Uma glossite, uma inflamação da língua, aí é mais fácil de tratar. Uma candidíase oral, que às vezes atinge a língua, também é mais fácil de tratar. Então, tem algumas situações que podem levar a isso. Uma das mais comuns é aquela primeira que eu falei, que também é a mais trabalhosa. Mais perguntas, doutor Enio. 4 meses que meus 2 ouvidos estão com uma pressão e entupido. O que é que pode ser? Pode ser qualquer dos 3 setores comprometidos. A anatomia, como eu falei inicialmente, do ouvido externo até o ouvido interno, qualquer problema nesses 3 setores ou em um desses 3 setores pode dar esse tipo de sintoma. No ouvido externo, mais comum seria o acúmulo de cerume, de cera. No ouvido médio, disfunção tubária ou acúmulo de secreção que não deve ocorrer dentro do ouvido médio é para ter ar. E esse ar tem que estar na pressão equalizada com a do meio ambiente, tem que estar igual. Se houver diferença de pressão ou se onde deveria ter ar juntar alguma secreção, também pode dar esse tipo de sensação. E os problemas do ouvido interno, como eu já falei aqui há pouco da síndrome de Menier, só para citar um exemplo, também pode dar esse tipo de sensação. Então, a esse paciente, o meu conselho, procure o atendimento o quanto antes, porque o ouvido, como eu sempre bato nessa tecla aqui, quanto antes tratar, menor a chance de ficar uma sequela. Quanto maior o tempo decorrido, desde o início dos sintomas até o tratamento, maior a chance de apresentar uma sequela. Se for um problema do ouvido externo, ele dificilmente terá sequela. Mas os do ouvido médio, e principalmente do ouvido interno, tempo aí é ouro, tempo é saúde auditiva.
Tem mais perguntas. Bom dia. Eu não sei se é da sua área, mas eu tive um princípio de AVC isquêmico. O que é isso? Estou com o lado esquerdo dormente. E aí? Vamos lá. Não é da minha área de atuação, mas a gente vai dar uma orientação. O AVC isquêmico é quando um dos vasos sanguíneos, ou mais de um, que levam sangue até o cérebro, eles têm uma oclusão parcial. Eles fecham, diminui o fluxo de sangue oxigenado, tá certo? E como o cérebro é um órgão vital, quando falta esse sangue oxigenado, há um mau funcionamento e isso leva a alterações da mobilidade, alterações da fala, alterações, muitas vezes, até do raciocínio. Então, nesses casos, tem que ser tratado por um neurologista. Da mesma forma, como ela ainda está com esse lado dormente, ela tem que manter, ela já deve ter feito um acompanhamento, porque ela já tem um diagnóstico. Mas como ela ainda apresenta sintomas, ela deve manter esse acompanhamento. Às vezes fisioterapia, às vezes não é necessário, depende do grau de sequela. Mas o profissional indicado é o neurologista inicialmente. Tem mais ouvindo com a gente. Bom dia. Bom dia, Marcos. Marcos, gostaria de fazer uma pergunta ao doutor. Minha filha teve dor de ouvido, aí eu passei um remedinho, né? Aí parou a dor, só que ela disse que ela fala bem baixinho, escuta bem altão e tá assim, tipo o ouvido tapado. Saber o que é que se está dando nas crianças ou se é alguma doença que faz parte da audição, o que é que se deve fazer nesse caso aí. Ele acrescenta que ela tem 11 anos de idade e foi só em um ouvido. Certo, muito bem. Porque melhor que seja só em um. Mas, de qualquer forma, tem que sim procurar atendimento. Acabei de falar aqui, doenças do ouvido não podem ser deixadas de lado, principalmente quando atinge a audição. O ouvido, o olho são órgãos muito melindrosos, vamos chamar assim. São muito delicados, têm uma função neural, quer dizer, uma parte do funcionamento do ouvido, uma parte do funcionamento do olho, são células de origem neural. O nervo auditivo, que é quem vai levar o som até o cérebro, as células que captam o som no ouvido interno, são células de atividade neural, quer dizer, do mesmo material do cérebro, do mesmo material da medula. Uma vez que a pessoa sofre qualquer trauma, um acidente que deixe uma lesão cerebral, que deixe uma lesão medular, às vezes a pessoa fica com uma sequela para o resto da vida. Da mesma forma pode acontecer com o ouvido e com o olho. Se a pessoa não tratar na hora certa, essa sequela pode ser definitiva. No caso específico da filha dele aí, que pelo que ele falou, não há uma grande preocupação em sequela definitiva, porque tudo indica que foi um processo decorrente dessa inflamação. Agora, pode ter sido no ouvido externo, que às vezes a pessoa, quando tem uma inflamação, descama bastante a pele, forma uma rolha epidérmica, uma rolha de pele que tampa o ouvido e dá essa sensação que ela está sentindo. Ou pode ser uma inflamação do ouvido médio, que, como eu disse há pouco tempo, é para ter ar lá dentro, o ar numa pressão igual ao do meio ambiente. Ela pode ter ficado com uma disfunção de tubo e essa pressão está diferente, dá esse tipo de sensação, ou mais provável que ela tenha alguma secreção dentro do ouvido médio, que não é para ter. De todo modo, ela vai ter que ser examinada, vai ter que ser feito um diagnóstico e um tratamento adequado, porque o tratamento das doenças do ouvido externo é totalmente diferente das do ouvido médio, que também é totalmente diferente das do ouvido interno. Então, tem que se fazer o diagnóstico o mais precoce possível e o tratamento a mesma coisa. Tem mais perguntas. O que pode ser sangramento no nariz? Do nada, sinto algo escorrendo e é sangue. Nunca tive isso quando criança e agora estou com 49 anos. Na idade de 49 anos, geralmente não é coisa que preocupe muito. Existem muitos motivos para sangramento, mas o mais comum, disparado, é a lesão de microvasos do septo nasal. Essa parede divide o nariz no meio, o septo, ela é muito vascularizada, tem muito vaso sanguíneo. É também uma região muito exposta, a gente respira o dia todo pelo nariz e esse vai e vem da respiração vai ressecando muitas vezes a mucosa. Esse ressecamento pode provocar microfissuras, pequenas rachaduras nessa mucosa, e uma dessas microfissuras pode atingir a parede dos vasos sanguíneos, de um ou de mais, e isso causa sangramento. Essa é a causa mais comum, não é a única. Existem outras doenças, inclusive alguns tumores, o nasoangiofibroma juvenil, por isso eu disse, pela idade dele não preocupa muito, que como o próprio nome diz, em jovens mesmo, de adolescentes a adultos jovens, é um dos que preocupa mais, porque embora seja um tumor benigno, ele tem
potencial de crescimento intracraniano, para dentro da cabeça, digamos assim. E, nesse caso, preocupa. Mas, especificamente no caso dele, eu não diria que seja uma grande preocupação, mas sim, como está frequente, tem que ser tratado também. Ninguém vai ficar sangrando o resto da vida quando pode resolver a situação. Dr. Eno Lobo, ele é médico otorrino, está na Clínica CardioKid, na Rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. Telefones 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 98154-4453. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a todos e até uma próxima oportunidade. 8 horas e 18 minutos, confirmando